pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, hoje nós trouxemos aí um tema diferenciado. Nós estamos hoje com uma convidada, que é a Bruna Santos, planejadora financeira. Hoje nós vamos falar aí de um tema voltado, né, para a saúde mental, mas que vai muito ao encontro, né, de questões que todo brasileiro enfrenta. Que são a questão das dívidas, né? Como que a gente sai das dívidas, como a gente se planeja financeiramente para realizar sonhos, e isso automaticamente nos traz aí um pouco mais de qualidade, de saúde mental. Então, o nosso tema hoje é sobre isso. Então, nós trouxemos aí uma convidada que é especialista nisso, para nos ajudar a entender, né? E dar umas dicas aí super importantes para que você tenha planejamento, saúde mental, né? Qualidade de vida. E como sempre, a minha companheira Tina está aqui para, né, falar um pouquinho aí dos gastos, né, Tina? Mas eu? Não, jamais. Nunca. Porque a gente Super gasta pouco, econômica. entendeu? A gente no shopping é um perigo, né? É verdade. A Bruna foi uma parceira muito interessante, né? Foi muito gratificante conhecer a Bruna. Mesmo a gente ainda não fazendo como é que eu costumo dizer, um trabalho direto, né? Tipo, eu, pessoa física, que tô precisando também, né, Bru? É isso. Mas ela tem feito uns trabalhos com a gente voltado para isso e tem sido muito, muito interessante, né? A gente tem trazido isso, inclusive, para as empresas e as empresas estão curtindo muito fazer esse trabalho de trazer um pouco essa questão do planejamento financeiro, da saúde mental, porque a gente acha que não afeta, mas afeta e afeta muito, né? E aí, para a gente começar aqui, abrir os nossos trabalhos, Bruna, fala um pouquinho aí, né, da sua carreira, de quem é você, do seu trabalho, para o pessoal te conhecer. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa mesa para poder falar de dinheiro, saúde mental. É tudo que a gente quer, né? Sim. Dinheiro no bolso, uma paz, uma tranquilidade. Eu sou Bruna Santos, planejadora financeira e consultora de valores imobiliários. Então, eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas, a se organizarem com relação a dinheiro e também ajudo na estratégia de investimentos, a montar carteira também. Então, eu comecei minha trajetória lá atrás, no mercado financeiro. Eu tenho 12 anos de mercado financeiro. Ajudei desde pessoas de baixa renda até o público de alta renda também. E vamos pensar assim que de 3 anos para cá, quase 4 anos, a área do planejamento financeiro me pegou. Na verdade, gente, eu só não tive nome sujo porque não podia. Eu trabalhava no mercado financeiro. Olha. Mas eu já fui a pessoa que parcelou fatura de cartão de crédito, tinha consignado, cartões, gastava bastante. Então, tem solução, né? Tem um caminho. E eu acredito que pouco a pouco a gente vai, quanto mais a gente se conhece, melhor fica para a gente ir aprendendo a lidar cada vez mais com o dinheiro e com a gente também, de uma certa forma. Então, é por aí. Muito bom. Tá vendo, gente? Então ela tem propriedade para falar do assunto, porque nada melhor do que a gente viver determinadas experiências para a gente até entender o que o outro tá passando, né? Eu costumo dizer que a experiência de vida, ela ensina muito pra gente, né? E aí, se a gente for seguir por essa linha de raciocínio, a gente tem muita crença com relação ao dinheiro, né? Então, eu acho que, primeiramente, acho que seria bacana a gente falar um pouquinho sobre essas crenças que permeiam essa fantasia em volta do dinheiro, porque a gente aprende muito por referência e por experiência, né? Então, a primeira coisa que eu penso, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm de fazer essa gestão financeira é também questões de como ela se formou como indivíduo ou como ela entende o papel do dinheiro na vida delas. O que você acha, Tina? Não, faz sentido mesmo. E a gente tem que pensar, né, que o dinheiro, ele tá num ponto onde tem as emoções envolvidas ali, né? O dinheiro traz o poder, o dinheiro traz prazer, né? Também pode trazer a falta de, ou até o excesso de, que a gente já falou isso, também em alguns outros podcasts, que podem também trazer coisas boas ou ruins, sentimentos bons ou ruins com isso, né? Então, envolve muito mais coisa, status, né? Então, acho que é bem por aí. É bem complexo essa história do dinheiro, né? Sim, sim. Porque assim, a gente tem crenças muito comuns que a gente ouve o tempo todo, né? Então, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é sujo.
dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu ouvi de uma cliente falando que o dinheiro divide e afasta as famílias, sabe? Divide as famílias. E essa frase para mim foi bem forte, que eu falei, nossa, é como se o dinheiro fosse o fator para destruir a família. Será que é uma verdade? Pois é. E aí nesse momento é que entra a questão da saúde mental, de entender, né, o quanto essa crença foi formada lá, né, de quando essa pessoa era criança, por exemplo. Né? Então, o que que ela aprendeu sobre o dinheiro, né? A gente tem, por exemplo, frases, né, de pessoas que eu já ouvi, eu não mereço isso. E assim, quando eu falo de não merecer, tudo que está ligado a valores, e o dinheiro é uma delas, pessoas que têm essa crença de desvalorização de si, geralmente tem problemas com dinheiro. Porque o dinheiro está relacionado a exatamente isso, o valor que você dá para as coisas e o valor que você se dá. Né? Então, as crenças, elas são formadas ali bem, né, bem lá atrás, se a gente pensar em termos psicológicos, né? Então, a gente tem até um autor que é o Albert Bandura, né, que fala sobre a teoria da aprendizagem social, que ele fala que as crenças são formadas ali muito através, por exemplo, da observação e da modelagem, reforço e punição, experiências pessoais e as influências sociais e culturais. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Uma criança pequena, quando ela está ali naquele momento de formação, como que é o dia a dia dela no contexto familiar? Como que os pais dela lidam com o dinheiro? Então, vamos supor, se você tem pais, por exemplo, que têm um pensamento de escassez, por exemplo, né, a criança vai olhar para aquele pai, para aquela mãe e falar, putz, o dinheiro aqui é um problema. Né? Eu conheço casos, inclusive em consultório, de pessoas que foram muito escassas na infância, porque tinha aquela questão dos pais, de não pode gastar, tem que economizar. Os pais trabalhando muito ali, tendo que se sacrificar, às vezes, para pôr um prato de comida na mesa. E essa pessoa se tornou um adulto que é, assim, completamente descontrolado com o dinheiro. Porque faltou tanto que, ao invés dela ser uma pessoa contida, porque também pode acontecer isso, ou a pessoa vira um muquirana, que não gasta com nada porque aprendeu que esse é o certo, ou pode acontecer o oposto, por uma compensação, quando ela se torna adulta, ela se torna um ser descontrolado, gastando o que tem e o que não tem. E é uma pessoa que tem uma condição financeira, tem um salário até alto, né? Mas está sempre endividado, sempre com problema. Então, para você ver como esse início, né, de vida é importante, o quanto a gente aprende por essa observação e por essa modelagem. Então, ele vai observando ali os comportamentos dos pais e começam a formar aí as suas próprias crenças, né? E aí a gente tem também a questão do reforço e punição. Então, por exemplo, acho que você já viu aqueles pais que ensinam, hoje em dia acho que mais, né, a geração mais nova, os pais ensinam a ter cofrinho, a guardar dinheiro. Também tenho pacientes com filhos pequenos que ensinam os filhos a economizar, né? Mas isso é uma geração mais nova. Eu acho que a geração mais antiga não tinha muito esse hábito, né, Bru? Eu acho que, na verdade, não tinha nem essa questão. Eu tô tentando até lembrar um pouco da minha infância e lembrando sobre relatos de clientes também. Você vai ao mercado com a sua família, com seus pais. Você não pode, é caro demais. E aí, às vezes, não é um porquê, ou olha, vamos ver o que a gente consegue comprar e já ensinar, já desde a base, essa administração. Eu sinto que a gente até quase que... A gente tinha referências e repertórios sobre dinheiro nessa base do pode, não pode, vamos ou não vamos, mas sem muito o explicar esse porquê, ou, vem aqui, vamos aprender sobre isso. E eu sinto que hoje já tem essa troca maior, assim. Acho que os pais estão aprendendo a lidar com dinheiro e, na mesma proporção, estão tentando, de alguma forma, já ensinar. Olha, como eu não tive esse ensino,
Aí eu vou lá e ensino meu filho a fazer essa administração. Ou até ter o dinheirinho da mesada toda semana. Fazer esse dinheiro render, durar, né? Dar o mês Isso. todo. Porque daí você começa a ter uma relação saudável com o dinheiro, não uma relação punitiva, né? Porque também o que a Thaís falou, que eu vejo, é muito uma relação também, quando tem essa escassez, mesmo que você possa em determinados momentos, ou que você tenha que investir em alguma coisa, parece que aquele dinheiro está saindo e vem uma culpa do gasto. Eu já vi muitas pessoas que têm a culpa. Eu estou comprando aquilo porque realmente eu preciso, mas vem uma culpa, né, em cima de ter cometido aquele gasto. E às vezes a culpa, pelo que eu vejo também, né, ali na consulta, é de coisas básicas. Então eu tô com culpa de gastar no mercado. E assim, gente, o mercado a gente sabe que as coisas vão aumentar, Sim. né? A inflação. E aí sente culpa de talvez ter que usar, gastar com transporte, com coisas básicas. E tem, acho que as outras coisas que não necessariamente é supérfluo. E eu vou deixar isso muito demarcado aqui, porque é isso, a gente tá falando de saúde mental também e de custo de vida, um estilo de vida que a gente vai levar. Uma coisa é luxo, né? Vamos dizer assim. Mas outra coisa também é esse do dia a dia. A gente não trabalha só pra comer, trabalhar, dormir. Não, a gente quer Pagar conta, pagar boleto, né? Exato. A gente quer também um lazer, um conforto. Sim. E aí a gente se pune por ter talvez até um certo tipo de conforto, como se isso não Sim. pudesse. Sim. Precisa ser rígido, sabe? Assim, muito. Verdade, verdade. E acho que isso tá ligado de novo à questão da crença, né? Porque, de repente, sei lá, se meus pais diziam que ali o básico era comer, sei lá, arroz, feijão e, sei lá, e ovo, se eu compro uma carne, e eu já vi isso acontecer, gente, por incrível que pareça. Nossa, mas você vai gastar, sei lá, R$ 50 no quilo da carne. Isso é um absurdo, isso é muito caro. Só quem come carne é quem tem dinheiro, quem é rico. Então a pessoa começa a se sentir culpada de repente, comprar 1 quilo de carne no mercado, sendo que ela pode muitas vezes comprar, né? Porque ela aprendeu que aquilo ali é luxo. Né? E às vezes, gente, é uma fala muito sutil e que fica demarcada ali na memória da pessoa, né? Então, quando entra nessa história do reforço ou punição, então se você incentiva seu filho pequeno a guardar dinheiro, ele vai ter uma relação positiva com a questão financeira. Mas se você, de repente, o seu filho gastou o dinheiro e você vem com essa fala do tipo, você não podia ter gastado, isso é luxo, pronto, né? A pessoa já cresce ali achando que o dinheiro é um problema e é a raiz de todos os males. Da sociedade, inclusive. Exatamente, exatamente, né? Então, se você é criticado por gastar dinheiro, por exemplo, como nesse caso, compra 1 quilo de carne, né? Ou quando é criança, eu lembro quando eu era criança, gente, na escola tinha uma moda, eu não sei se alguém aqui pegou essa época, eu vou denunciar a minha idade, acho que se eu falar isso, mas tudo bem. Era aquela caneta de 10 cores. Se alguém lembra disso? Caneta de 10 cores. Caneta, lápis de cor, Ela também era 24, foguete, 36. né? Eu achava o máximo, né? A caneta colorida. Até hoje eu sou apaixonada por coisas de canetas, adoro canetas. Aí todo mundo tinha caneta de 10 cores, né? E a mochila de rodinha também era fashion ter mochila de rodinha. Né? Mas óbvio, né, que eu vim de uma família mais humilde e tudo mais. Não necessariamente os meus pais podiam ali suprir essa necessidade, né, de ter a caneta de 10 cores. E aí você, né, imagina comprar uma caneta. Para que uma caneta de 10 cores? Uma azul e uma vermelha bic já tá muito É o bom. que precisa, já funciona. Já funciona. Ou ter lapiseira. Lapiseira também é uma coisa que era chique, né, ter lapiseira. Não, você tem o lápis lá de apontar. Então, parece pequeno, mas faz toda a diferença. Claro que a gente tem que ter, né, óbvio, uma noção, passar uma noção de realidade para os filhos. Não estou querendo dizer, pais, que vocês têm que dar tudo que seus filhos querem, né? Mas não invalidar a questão com relação a valores, né? Então, assim, você tem uma caneta colorida, você não pode porque você é pobre, ou você não merece, ou isso é uma besteira. Não é assim que você vai ensinar o valor das coisas para os seus filhos. Eu acho que é nesse sentido. Ou seja, a gente precisa aprender ou reaprender a gastar
Uhum. Porque vai ter coisas que talvez são importantes para mim, mas não são importantes para ti, né? Vamos pegar assim um exemplo. Então vai ter coisa que é prioritário para mim. Ah, sei lá, talvez gastar com educação ou gastar com livros. E pode ser que às vezes, eu gosto mais de questões de estética, de cuidado com o corpo, autocuidado. E aí também isso não invalida o. E aí a gente acaba colocando aquelas caixinhas, né? É fútil, não é fútil? Não, o que é prioritário para você, para a gente conseguir colocar e canalizar energia nessas coisas, vamos dizer assim. Então, para gastar de forma consciente com aquilo que é importante pra gente. E o aprender a guardar, né? Que é para poder, de repente, reservar, pensar no futuro, pensar que alguma coisa pode acontecer e a gente precisa ter esse colchão. Ou aquele paraquedas, sabe? Pra gente não cair no chão sem paraquedas. Então, é um pouco desse lugar. E tem um pouco disso, né? A gente coloca, às vezes, a culpa no objeto, no recurso, né? Então, o recurso, dinheiro é um recurso para algo, né? O problema não está no recurso, no dinheiro, e sim na forma que a gente vivencia com esse dinheiro, o que a gente faz com os nossos recursos, porque pode, né? Se você vai trabalhar bem com dinheiro de uma forma saudável, de uma forma onde você tem planejamento, vai ter outro resultado para outra pessoa que não olhou o dinheiro dessa forma, né? Então, eu acho que a gente tem que separar. O dinheiro não é o problema, é a forma que a gente faz o uso, né? E a forma que a gente olha para esse dinheiro. Dinheiro é um recurso, como vários que nós temos, né? Na nossa vida. Ele é mais um recurso que nos permite algo ou nos impossibilita algo. Perfeito. E para complementar, geralmente a gente tem uma certa. Eu não sei, assim, até acho que é o fato da gente não ter, talvez, a educação financeira, né? Que a gente sempre fala, pô, não tivemos educação financeira, aquela contabilidade mental. Sabe, assim, de deixar tudo meio guardado na cabeça, às vezes não ter tudo. Não tô falando que precisa ter tudo anotado no papel, mas às vezes tirar isso para um campo mais material, para entender. Porque o nosso dinheiro é finito, assim como o nosso tempo. Então, a gente vai ter que reorganizar ele dentro do o que é fixo para eu gastar, o que são aqueles gastos mais variáveis. Então, tirar, às vezes, também desse campo mental. Eu acho que é super importante o que você falou. E pouco a pouco trazer para a consciência para a gente conseguir estruturar, pensando a gente como indivíduo, o que a gente quer fazer. É muito nessa Porque base. uma prioridade para um não é para outro, né? De repente, o dinheiro ele entra como um recurso para gerar outros recursos também. Então, vamos pensar, a pessoa está precisando de um computador novo, de um carro novo, porque ele tem uma estratégia por trás, né? Sim. Então, você está precisando usar bem um recurso para conseguir outro, né? E cada um vai ter uma necessidade diferente. Para conseguir mais tempo, para conseguir mais conforto, para descansar um pouquinho mais. Mas é importante também ter você falou uma coisa, um recurso para conseguir outras coisas, mas isso não significa, porque eu lembrei de uma coisa engraçada até. Eu preciso, sei lá, comprar um carro novo para trabalhar, por exemplo, né? Mas você vai ter que comprar um carro novo para trabalhar, mas você precisa ver se você tem condição de comprar um carro novo para trabalhar, para você não se endividar com um carro novo e às vezes um carro que você não necessariamente precisa, né? A gente acaba colocando uma desculpinha, né? Eu acho tomar cuidado com as desculpas, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo louco aqui, tá? Quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, aí eu vou lá e faço um empréstimo, entendeu? E aí, assim... E não tenho como marcar. Esse é o problema. E o que eu percebo é que, no geral, as pessoas até fazem a conta do carro. Sabe assim? Cabe a parcela dentro do meu orçamento, ok. A gente só esquece que tem o IPVA, a manutenção, o seguro, a gasolina, e o mesmo é para viagens. Então, eu vou dar um exemplo de um case aqui que eu lembrei, que é de uma pessoa que falou assim, olha, eu tinha comprado uma casa na praia, vou descer uma vez por semana para a praia. Eu falei, ok, uma vez por semana não, uma vez por mês. Vamos contabilizar quanto custa descer para a praia e voltar?
num final de semana. E aí a gente vai mapeando os hábitos. Quando eu desço pra praia, eu como camarão, eu quero almoçar. Ai, Bruna, a gente não faz comida ali na praia. A gente sempre almoça no quiosque, no restaurante. Ah, quanto que é mais ou menos o gasto? Aí fui anotando. A caipirinha. A caipirinha, porque eu já tô aqui, né? Não, Tá no lógico. sol. Então vou tomar uma caipirinha, vou tomar aquele sorvete. Ai, vou na feirinha pra dar aquela Claro. passeada. E aí a gente foi colocando, né? Mapeou ali. Quando a gente foi ver ao longo do ano, essas 12 idas e voltas, era uma viagem internacional. O valor de uma viagem internacional. Aí ele falou: Nossa, eu tava pensando em não fazer a viagem internacional para economizar. E aí que a pessoa vai ter que fazer escolhas. Eu quero fazer a viagem internacional, eu quero descer uma vez por semana na praia, ou de repente eu nem posso descer uma vez por semana, uma vez por mês. Tô falando uma vez por semana, vão achar que Aham. uma vez por mês na praia. Olha Então, só. a pessoa vai ter que entender se isso está dentro do orçamento, se não está, ou vai ter que fazer pequenos ajustes. Acho que é um Sim. pouco desse olhar macro para não pegar só vou comprar o carro. E quando vai ver, tem os agregados por trás desse gasto que a gente não calcula. Fica tudo aqui, Não ó. calcula. Tudo no mental. E fora que você falou uma coisa interessante, né? Porque quando a questão da praia, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Ah, mas o que eu gasto aqui em São Paulo, eu vou gastar descendo pra praia. Não. Não é? Eu já cansei de ver as pessoas falarem É isso. só Eu gasto a mesma gasolina. coisa. É só a gasolina. É só E a o gasolina. pedágio também, né? Tenho sem parar, amiga. Ninguém tem sem parar. vai no fatura. débito. Entendeu? Sem parar, a fatura R$1.000. Adoro. Na hora que chega, né? Tchu, 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 tchu. Isso é verdade. Então, vocês percebem, né, gente, como a questão das crenças que estão enraizadas na nossa história de vida vão moldando os nossos comportamentos e isso inclui também o dinheiro, né? E eu acho também que tem uma outra questão que eu acho que tem. A gente até conversou um pouquinho sobre a questão de geração, Bru. Você acha que tem diferença da maneira como a geração dos nossos pais para a geração hoje mais jovem usa e gasta o dinheiro? Como que você enxerga isso? Eu acho que sim, porque tem uma questão também de contexto, né? E também tem uma questão de classe social. Acho que também tem esse recorte, que eu não vou entrar muito, né, dentro dessa questão do recorte social de cada camada, mas a gente entende que, por exemplo, pegando uma geração para trás da minha, era uma geração que estava ali muito na sobrevivência. Então, o que a gente vai fazer para sobreviver, para fazer? Às vezes não tinha acesso à faculdade. Estou pegando aqui muito com base na minha vivência e experiência também. E aí você vai para uma segunda geração que já passa a entrar na universidade, que já tem acesso a um pouquinho mais de recursos financeiros, que já começa a talvez ter outras decisões com relação a essa... Porque percebe, eu estou falando de vida, mas é sobre dinheiro, né? No final das contas. Passa a ter um pouquinho mais de consciência e a gente sabe que agora a pauta sobre dinheiro é o assunto. Educação financeira. Então, a gente precisa saber de educação financeira. O que eu sinto entre uma geração e outra é que hoje a gente já sabe que esse conhecimento é necessário. Mas e na prática? Tá. Que eu acho que é um ponto assim, né? Então, todo mundo, de modo geral, acaba, de alguma forma, fazendo uma certa administração do dinheiro. Seja uma, entre aspas, má administração, ou do jeito que a pessoa pode. Então, eu sinto que tem essa questão aí que essa nossa geração, ela já tem acesso, talvez, a mais recurso, só que a gente também não tem o que uma geração passada... vamos pensar assim, em termos de patrocinado no Instagram, marketing. O acesso à informação chegou para a educação financeira, mas ele também chegou um entulhado de informações em relação a essa parte de marketing. Tá. Então, se eu estou pensando em comprar um colchão, quando eu vou ver, já aparece o colchão lá para eu comprar. Se eu estou numa situação, já aparece lá para eu comprar. Então, eu sinto Diabinho que aqui, né? Te tentando, agora ele vem nessas formas, a gente né? tem conhecimento, mas calma aí, a gente também tem outras ferramentas tecnológicas que, de alguma certa forma, acabam impactando na forma como a gente vai consumir, como a gente vai gastar, como a gente vai se comportar com relação ao dinheiro e vida. E aí acho que entra a questão da influência, né? Que a gente já teve um episódio aqui que a gente falou da questão das redes sociais. Acho que entra um pouco a influência da mídia, do marketing, da rede social. E aí entra na questão muito do quanto a gente gasta influenciado pelos influencers, pela mídia,
pelo que você precisa ou não comprar. E muito a expectativa do que você deveria ser. A rede social tá dizendo que tá na moda, sei lá, pintar o cabelo de azul, né? E aí, o custo para pintar o cabelo de azul, que já que tá na moda, é muito mais caro do que pintar de vermelho, sei lá, entendeu? Então, isso também vai influenciar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro e até como elas aparentam. Porque eu tinha um amigo que ele falava assim para mim, era muito engraçado. É importante ser, ter ou parecer? Boa pergunta. Uhum. E tem aquela questão, né? Tem muito impacto nesse endividamento, juntando aí a história da renda versus estilo de vida? Ah, com certeza. Com certeza. Geralmente, as pessoas que estão endividadas ou estão sendo encaminhadas para esse endividamento, elas não. Elas acabam gastando sim mais do que a própria renda, de modo geral. E eu sinto que eu falo que a pessoa acabou também gastando um dinheiro do futuro. Aí ela foi gastando um salário do futuro que ela não tinha, sabe? Então, no começo, por que acontece? A gente está falando de um sistema financeiro que te possibilita ter cartão de crédito a qualquer momento, Sim. em cada esquina. Então, eu vou lá fazer meu bilhete único e me oferecem um cartão de crédito. Até agora, até no bilhete único, gente. O É negócio tá mesmo? um negócio Olha, bem potente. eu não sabia disso não. E olha só, então eu tenho acesso a um dinheiro que não é meu, né? É um dinheiro emprestado sem juros nesse primeiro momento. Uhum. Aí eu abro uma conta, tem lá um cheque especial, um dinheiro disponível para eu poder usar também do banco se eu quiser. Eu tenho uma linha de crédito. Aí eu fico ali naquela tentação, olhando coisas, sabe? Olha, aquela blusa linda, aquele negócio. Nossa, fulano viajou. Ai, que linda aquelas fotos de viagem no Instagram. Ai, acho que eu quero fazer essa viagem também. Ó, o meu limite de cartão de crédito, olha o valor da parcela. Aí a pessoa ela vai entrando nesse uso o cartão. Só que o que acontece? No começo ela não vai sentir. Porque ela tá gastando. O problema é lá na frente, quando vai encavalando parcela com outra parcela. Quando vai encavalando não consigo pagar a fatura desse mês, vou parcelar, vou pegar Juros o de empréstimo. cartão, por exemplo. Tá lá no rotativo do cartão. E aí, quando você vai ver, ela tá reduzindo o padrão de vida dela para poder acomodar esse gasto do futuro? Normalmente certeza não. não. Porque ela tá sempre gastando à frente, né? Exato. Então ela tá gastando à frente, pode ser que ela esteja até gastando a mais, porque os limites que dão pra gente de modo geral são muito maiores do que a nossa própria renda. Tenta pensar aí qual que é o seu limite do cartão de Exatamente. crédito. Mas se você tem um bom score e não tem nome no Serasa, você vai ter talvez um limite 2, 3, 4 vezes maior que seu salário. Sim, e para gastar isso é muito fácil. E aí entra no que você falou, né? A pessoa parcela em 20 vezes no cartão, só que ela parcela tudo em 20 vezes. E aí, quando você olha o montante, você já gastou 3 vezes o seu salário. Aí a gente pega situações, pelo menos lá no Detox, de pessoas que, quando a gente vai fazer uma análise não despesas fixas, né, do custo de vida, mas dos comprometimentos, compromete mais que 50% da renda. Eu já cheguei a ver casos que a pessoa tinha de parcela mais do que a renda. E aí, como que essa pessoa paga? Meu Deus. E aí entra em casos que eu acho que não vale entrar aqui, mas de super endividamento, aí é uma outra pauta, mas é por aí. Nossa, que complicado, né? E eu fico imaginando também, né? Você falando dessa questão do cartão, por exemplo, né? A pessoa, ela pega o cartão de crédito ou o cheque especial e incorpora na renda, né? É o dinheiro disponível. Eu sempre brinco, né? Desculpa. O pessoal faz assim, eu ganho 5 mil, tenho 5 mil de cheque especial, eu ganho 10. Exato, é isso. Não é assim? E a pessoa acha que dá para sustentar. No começo isso vai acontecer, vai dar para sustentar, mas a longo prazo, médio prazo, não tem como. A pessoa vai ter que se reestruturar de alguma forma, porque você quebra esse sistema, não tem mais dinheiro entrando. Sim.
Chega uma hora, como diz você, é uma fonte finita, né? Exato. E aí eu vejo como isso pode impactar, né? Falando de tudo isso que a gente falou, né? Da crença, do superendividamento, ou do pequeno endividamento, do 5 mais 5 são 10. O quanto isso impacta na saúde mental das pessoas, porque existem estudos hoje em dia, eu não sei o nome do estudo, tá, gente? Porque é um estudo dos Estados Unidos, eu não vou falar o nome aqui, depois eu deixo o link, mas ele fala sobre a ligação, né? Assim, a relação entre dívidas e o aumento dos níveis do cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse. Então, vocês imaginam o seguinte, que os resultados, né, que eles fizeram essas pesquisas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem, tá? Mas é um outro tipo de pesquisa. O resultado, eles investigaram pessoas que estavam endividadas e, através desse estudo, verificou-se o aumento do nível do cortisol para dívidas de curto prazo. Então, o que são essas dívidas de curto prazo? Que a gente falou, cartão de crédito, a conta que venceu e que está atrasada. Então, isso vai trazendo aí vários prejuízos na saúde mental e prejuízos, inclusive, fisiológicos também. Vão somatizando, Vão somatizando ali, É verdade. né? Então, vocês devem falar, o que tem a ver o dinheiro com a saúde mental? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Aí vem uma curiosidade aí, né? A gente até na nossa reunião antes aqui do podcast perguntei para a Bruna que eu achei assim, o que você percebe assim, né, na sua posição, junto com os seus clientes, o que você percebe na emoção deles em relação ao endividamento? Como que você percebe que eles chegam quando tem que falar desse assunto? Quais os sentimentos que você consegue notar ali? As emoções. Muitas emoções, né? É. Então, eu sinto que pode ser que essa pessoa, e às vezes ela até evita procurar ajuda, porque ela acha que vai dar conta. Mas aí uma das coisas que eu falo é, será que você vai dar conta mesmo? Não deu conta durante muitos anos, aí a gente tem aquela... Enfim, às vezes a gente acha que vai dar conta, mas quando tá numa situação mais crítica, que eu falo que é a bomba estourando, aí ela fala, acho que eu vou precisar realmente de ajuda, porque eu não vou dar conta. Vergonha. Né? Então, como eu chego e falo que eu tô nessa situação? Eu tive um caso até de uma pessoa que falou, na primeira sessão, eu tô me despindo, eu tô quase que nua para você. Então, dessa sensação de vergonha, eu vou ter que também mostrar tudo aquilo que aconteceu. Então, para a pessoa é um processo desafiador. Aí, pegando nesse cunho emocional também, culpa, muita culpa. Ai, como eu fui, vou aqui colocar, né? Mas assim, às vezes as pessoas se autodenominam. Ai, eu fui muito burra. E às vezes nem sempre é uma questão de inteligência. Porque o nosso lado emocional, nós somos seres emocionais, praticamente. Então, às vezes, nem sempre, na maioria das vezes, a gente não vai pela razão, a gente vai pela emoção. E aí a gente tenta racionalizar, né, de alguma forma. Então, e também medo. É medo de olhar, é medo de ver. Então, às vezes, a pessoa até me procurou para pedir ajuda, mas assim, eu não quero ver, eu não quero enxergar tudo isso que está acontecendo. Gente, frustração, acho que são sentimentos que as pessoas vão sentindo ao decorrer ali da sessão, ao decorrer do processo, até ela entender que tem luz. Tem caminho, tem estratégia, que não é pílula mágica. Eu até falo, eu não tenho pílula mágica aqui, mas eu tenho um caminho que, de alguma maneira, a gente vai aprendendo a lidar com essa situação para poder ter mais leveza e tranquilidade no futuro. E, inclusive, às vezes, algumas pessoas se acostumam a sentir isso, sabe? Assim, a viver nessa vida e acha que é natural. É verdade. É natural viver no sufoco, é natural viver no caos, é natural ter lá, hoje é dia 10, minha fatura já venceu há 10 dias, foi no dia 1 e eu tô aqui. Não é natural, né? Existem formas, estratégias pra gente tentar entender. E às vezes até falo, vá fazer terapia, inclusive já deixo a indicação dessas excelentes psicólogas pra fazer terapia enquanto faz o acompanhamento financeiro. Porque eu não tenho essa bagagem da psicologia, né? Então, e acabo entrando, às vezes, nos limbos que já tive gente com quase que crise de ataque de pânico na sessão, a alergia ataca, porque é um lugar... de vulnerabilidade, né, Bru? Exato. A pessoa se sente, como diz você, despida, ela fica extremamente vulnerável
E aí vem todos esses sentimentos, né? Que você falou, culpa, vergonha, Medo do futuro. medo do futuro, E né? normalmente. E se eu não olho, não existe, né? O problema. Claro, aí o monstrinho tá lá, ficando Todo cada mundo vez vai maior. ficar, prefere não olhar a fatura, né? Com Eu certeza. já cansei de ouvir isso. Ai, Com não quero nem ver a certeza. fatura do meu cartão de crédito, Com certeza. né? Aí Como senta se lá comigo. não olhar fosse vai resolver algo, vai mas ter uma hora piorada. vem. E aí eu acho que é até pior, porque aí a gente não conseguiu olhar para o problema antes. Quando vem, e aí eu até falo, sabe aquele pininho da bomba, assim, quando as pessoas às vezes tiram um pininho e falam, Bruna, socorro. E eu tô aqui, às vezes a gente vai ter que esperar a bomba explodir. A granada na a mão ali, granadinha. falando o que eu faço. O que eu faço? E outro ponto também que eu acho que é super importante. Uma pessoa não se endivida do dia para noite. Uhum. Não é daqui um mês, nossa, estou endividado. Ela foi se endividando ao longo dos anos. Às vezes ela foi mantendo um estilo de vida que ela não pôde por vários anos. E aí, por isso que eu acredito que é um processo gradativo. E até comento com algumas pessoas. Você acha que se eu te desse, por exemplo, o valor da sua dívida, resolveria o problema? Na verdade, não. Por quê? Porque é uma questão comportamental. Uhum. Então, ela vai, às vezes, continuar gastando, ela vai continuar nesse mesmo hábito financeiro, né? Então, por isso que o processo de ir se desendividando aos poucos, eu falo que ele é mais profundo e assertivo do que simplesmente encontrar uma solução paliativa de, alguém quitou a minha dívida. Talvez você volte a se endividar. E é por isso que muitas pessoas que, nossa, eu resolvi, aí me endividei de novo, resolvi, me endividei de novo. Então, ela entra nesse ciclo de saio do endividamento, volto para o endividamento. Então, a ideia é tentar resolver da raiz, para que a gente consiga ter dinheiro guardado, para a gente viajar, para a gente fazer o que a gente quiser fazer, né? Entendi. E você acha, Bru, por exemplo, não sei se já aconteceu com você nos seus atendimentos, que, por exemplo, o impacto familiar, né? Porque uma das questões que a gente fala, assim, né, do impacto do dinheiro na saúde mental é o quanto isso, às vezes, afeta famílias, né? Seja porque você esconde a dívida, sei lá, do seu marido, dos seus filhos, né? Ou casais, por exemplo, que são descontrolados juntos, essas coisas assim, impacto familiar, como é que você enxerga isso? Eu consigo entender que sim, vai ter uma forte relação, a família, seus amigos de uma maneira geral vão impactar, porque a gente quer pertencer, né? Então a gente quer estar ali junto com as pessoas que a gente ama e não há um problema nenhum com isso. Mas até onde isso pode me atrapalhar? Então vou dar um exemplo. Você é a maior renda da tua família. Aí você talvez vai até se sentir culpado de receber tanto dinheiro, né? De renda, de salário. Então eu vou ter que ajudar os meus familiares. Eu vou me sentir nessa obrigação, nessa função de ser a provedora, porque de alguma forma, enfim, talvez a profissão que eu tenho me ajudou a ter essa renda maior, enfim, às vezes as condições, o contexto, mas então tem esse lugar de às vezes se sentir na obrigação de ajudar os parentes, amigos, familiares. Então isso acaba impactando. E eu acho que a gente não fala sobre dinheiro, né? De maneira geral, a gente acaba aqui ocultando um pouco esse assunto. Então a gente não chega numa mesa e fala, olha, eu não vou pro sítio da família esse ano porque eu estou regularizando as minhas dívidas. É difícil, né? Esse assunto de você expor. Nossa, com esse salário ela tá endividada. E aí, assim, às vezes a pessoa ela até tem uma renda, e eu já atendi muitos casos assim. Ela tem uma renda maior que a da família. Só que a partir do momento que ela redistribui toda essa renda, ajudando muito, assim, os parentes, ela vai ter uma renda menor do que os parentes, de modo geral, sabe? Então, às vezes, trazer a consciência do limite. Às vezes, não tô dizendo que ninguém vai ajudar amigo e familiar, gente. Não é sobre isso. Mas é sobre até onde, qual que é o limite dessa ajuda. Até onde eu posso ajudar. Porque, às vezes, a gente tá tirando do Problema nosso... Ou se endividando, que é o caso de alguns endividados. Ajudou todos os parentes. Mas quando ela foi ver, ela não estava tirando dinheiro do salário dela.
Ela estava tirando dinheiro do cartão, ela estava tirando dinheiro do empréstimo, ela estava ajudando além do que ela podia. E aí, Entendi. E acho que talvez às vezes é isso que você falou. De repente, sei lá, eu tenho. A minha família vem de uma família humilde e eu, de alguma maneira, sei lá, escolhi uma profissão, né? Sei lá. tecnologia, Sou médico, sou tecnologia, tô ganhando razoavelmente bem, aí entra no lugar da culpa. Nossa, mas eu tenho tanto e minha família não tem tanto assim, então eu vou lá e começo a querer ajudar, a suprir essas necessidades, e aí entra de novo na questão da fantasia, da crença, daquilo que a gente entende e se relaciona com o dinheiro. E às vezes tem familiares também, né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que, sei lá, a pessoa tem a situação financeira confortável, não, mas como assim não vou ajudar, né, o meu pai, minha mãe, minha tia? E já vi o contrário também, de pessoas que não têm uma condição financeira ok, e que tem um parente que tem, e acha que o parente tem a tem a obrigação de obrigação. ajudar. Porque em algum momento, sei lá, eu fiz um empadão para essa pessoa levar para a faculdade. Tô inventando, Paguei a aleatória. faculdade dessa pessoa num momento da Ajudei de vida, alguma né? forma, então você fica a vida inteira numa dívida e uma dívida emocional nesse caso. Sim. E aí vem a culpa. Ai, se eu não ajudo, né? Como que fica? Exato. E acho que também entra numa outra questão, né? Aí, pensando na questão do impacto nas relações financeiras e familiares e sociais, que é um pouquinho do que a gente falou. Às vezes as tensões entre casais, por exemplo, casais que não falam sobre dinheiro. A gente tem um episódio, inclusive, falando sobre isso. Que é um tabu, né? Falar Que é um de tabu dinheiro também. no casamento, falar de dinheiro. E é um contrato, né? Na verdade, e eu acho que esse é o ponto também. A gente já inicia o relacionamento sem falar desses acordos, desses combinados e desses limites. Acho que esse é um primeiro ponto. No começo do relacionamento, a gente tá como, né, gente? Uma paixão. Ai, nossa, é tudo amor. E aí eu até falo, às vezes o dinheiro acaba, o amor acaba junto. Pode acontecer também, sabe? Pode. E não é porque a gente só tá olhando pro dinheiro, nossa, como vocês só pensam em dinheiro. Mas é sobre a gente conseguir deixar muito delimitado essas meio que obrigações e deveres, ou qual que é a visão de futuro do casal? A gente tá olhando para a mesma direção? Ou eu quero comprar um imóvel com varanda e a pessoa tá querendo só comprar uma bicicleta? Qual que é o nível de ambição de cada um? Porque a gente tá falando de dois que se tornam um pra gente olhar para uma direção. O que vai ser junto, acordado junto, E o que é vai separado, né? porque às vezes tá tudo bem, você quer ter sua bicicletinha lá, vai lá. Mas isso também pode impactar essa relação, né? sim. Não tem a mesma ambição que eu, Ou de esconder também, né, Bru? Esconder dívida. Qual a mulher que nunca foi ao shopping e escondeu a bolsa que comprou no porta-mala? Pro marido não saber que gastou. No carro da Tina. Bota na sacola do supermercado. Entra com outra sacola, esconde no armário. Tira etiqueta. Mas é verdade, mas acontece, né? E já vi também famílias, por exemplo, em que o marido faliu, perdeu, não falou, não conversou com a mulher, enfim, sobre a questão do dinheiro. Faliu e quando viu, a mulher continua. Tem aquele filme. Ai, tem um filme, como que chama? Do Leandro Hassum. Como que é o nome do filme do Leandro Hassum? Gente, que ele fica milionário, que ele ganha na Mega Sena. É ele e a Daniele Vinitz, que no primeiro filme... Eu me lembro da imagem Gente, do não filme, consigo lembrar mas o nome eu não do sei. filme. Vou ter que pesquisar aqui, daqui a pouco Pra eu colocar pesquiso. nos créditos também. Que ele fica milionário, e aí eles gastam. Achando que o dinheiro é infinito. Achando que o dinheiro é infinito, e em algum momento ele vai passar o cartão e o cartão dele não passa. Não Negado. passa, né? Negado. E ele não conta pra mulher que eles estão falidos, e ela continua comprando joias e nananã, né? É porque você vê o tabu da pessoa conversar, falar segura, esse mês não tá legal, né? Olha, cuidado, porque assim, ter essa abertura do casal de falar mesmo a verdade que tá acontecendo. Eu já tive uma amiga que ela teve essa situação, né? O marido foi deixando, não contou, né? E na hora que viu, ela manteve o mesmo padrão. Claro. Ela, o filho, escola, né, particular, viajando, chegaram até o ponto andar de helicóptero, essas coisas, né, para depois avisar. E aí, quando avisa o rombo, Já tá muito e aí maior. você realmente tem a queda daquele padrão brusca, porque daí não tem mais o que fazer.
né? Porque não foi avisado. Então, as pessoas, elas têm uma coisa que, assim, o casamento é o amor só. Tudo é lindo. Lógico, você não vai casar com quem você não quer, né? Você gosta da pessoa. Mas a gente não pode esquecer que o casamento, eu falo isso muito na clínica, casamento é um contrato. E um contrato exige planejamento, exige que as partes estejam entrosadas naquilo, né? Você casa sozinho ou tem as duas assinaturas ali? Não é? Então, casamento é um contrato. Sim, mas às vezes numa situação, né, no caso quando o homem é o provedor, aí entra também numa questão psicológica, que é a perda da potência. Porque o homem como provedor, ele tá ali, ele tem o poder e dinheiro, as pessoas associam dinheiro a poder, sim, né? Então, se eu deixo de ter dinheiro, ou se eu digo que, de alguma maneira, eu perdi os meus bens, eu perco a minha potência enquanto homem e automaticamente perco o meu poder. Então, também tem essa outra fantasia, porque aí entram várias outras questões, né? A questão da própria autoestima da pessoa, de achar que foi associa, né? incompetente, que não foi capaz, da incapacidade mesmo de manter ali O determinado padrão. mantenedor, né? Porque tem essa né? cultura do homem, a gente falou isso até no outro Sim. episódio, né? Tem essa cultura do homem como provedor, né? E a potência do homem nisso. E a frustração que vem em não poder manter aquilo. E, Sim. gente, eu já deixo um recado, mulheres que talvez não ligam muito para o assunto dinheiro e porque o marido domina esse assunto, porque ele faz a gestão e a administração, se interessem minimamente. Eu não estou falando nem para você virar um expert de finanças, mas se interessem minimamente de entender o fluxo das coisas. Verdade. Recentemente não, ontem eu atendi uma pessoa que o pai faleceu. Uhum. E aí, como que fica? Aí estão descobrindo dívidas, estão descobrindo várias coisas, porque esse assunto não era falado, né? E a mulher também, ela não tava ali a par do assunto sobre como que tá a nossa situação. Ela não tem renda, então aí já entra nessa questão da dependência, né, financeira. Então, minimamente entender, olhar, perguntar como as coisas estão. Se você não gera renda, tá tudo bem, você já tá trabalhando de casa, que é um grande trabalho. Na verdade, é um trabalho quase que dobrado. Mas E não ganha, minimamente. né? Pois é, o financeiro não vem. Mas acho que se interessar para entender quanto custa, como estão as coisas, isso é importante, até às vezes para dar uma luz para essa outra pessoa que pode estar também sobrecarregada, de vamos dividir, vamos. Talvez você não vai assumir essa tarefa, mas estar a par do assunto, caso aconteça alguma coisa, você tem ali pelo menos um mínimo, uma mínima noção. Porque eu já atendi casos até na época do mercado financeiro, perdeu o marido, não sabia mexer numa conta, Tem não sabia mesmo. ver um Acessar, né? extrato, não tinha Tem noção a do mínima gasto, né? noção do financeiro. Então, Verdade. é algo básico, mas eu acho que o óbvio, às vezes, ele também precisa ser dito, né? Sim. E tem muitas mulheres que se colocam mesmo nesse lugar de não saber, sei lá, quanto E ganha, nem quer quanto saber, né? gasta, não sabe não sabe pagar uma conta sozinha, né? Só tem ali o cartão, geralmente como adicional. As que tem, né? Porque eu já vi casos de mulheres que têm que pedir dinheiro pro marido para comprar calcinha, né? E aí entra os acordos. Vamos ter que fazer uns acordos, né? Tô cuidando da casa, tô cuidando dos seus filhos. Como que a gente pode fazer esse acordo aí de casal? Porque ele tá Exato. gerando a renda, mas ela também tá dando suporte emocional, suporte em relação ao cuidado da casa. Como que a gente redistribui e reorganiza isso, né? Sim. A gente já tá em outros tempos, então... E eu acho perigoso, sabe? Assim, aí é uma opinião pessoal, tá, gente? Independe, né, de acordos ou não, o ser humano é ser humano e é complexo, né? E, infelizmente, existe relação de poder, né, entre homens e mulheres. E as mulheres que se colocam nesse lugar, eu não conheço nenhuma mulher que esteve nesse lugar de ficar ali sendo a que cuida da casa, que faz esse papel aí de um outro papel que tenha dado bom. Não conheço nenhum. Que não se preocupou com esse outro lado Exato, que também, não se né? preocupou com isso e aí em algum momento acabou o casamento, porque os casamentos podem acabar, Sim. né? Ou a pessoa pode ir embora, Ou a pessoa né? pode ir embora, pode Enfim. morrer, né? Eu não conheço nenhum caso que a mulher fala assim, nossa, me separei, eu era uma mulher, né, que
cuidava da casa, fazia um outro papel ali e tudo deu certo na minha vida. Eu não conheço nenhum caso. Então, eu, de fato, acho que é um recado importante. As mulheres precisam se interessar, assim, sobre o assunto e entender melhor como gerir e acho que ter, de alguma maneira, alguma forma também de gerar a sua própria renda, né? Porque aí entra num lugar também, né, Bru? E aí é uma visão minha enquanto psicóloga. Ele é seu marido, não é teu pai. Então, o quanto você realmente está assumindo o papel de uma mulher adulta e que é responsável pela sua própria vida, pelas suas contas. Pela sua independência, né? Exato. Porque o que a gente vê, assim, por exemplo, eu acho que na clínica mesmo, nos atendimentos e no dia a dia com os amigos, quem não teve aquela situação de separo ou não separo numa função financeira? Porque eu tenho medo, né? Se eu não Como vou que dar eu vou manter se eu não conta, vou se dar eu vou conta? dar O não vou conta. dar conta sozinha é uma coisa que chega muito, Uhum. né? E realmente, se você não vai ao longo do tempo construindo sua autonomia, você não sabe seu futuro. Você não sabe se aquele casamento vai durar, se a pessoa um dia pode morrer, falecer, enfim, né? Podem acontecer coisas durante o caminho que mudam, né? Então, aqui agora é uma coisa, dali 10 anos, né, que a gente fala, a gente não sabe, E a gente até menos. muda, né, gente? Sim. Ai, a gente Todos muda os dias. muito. Todos Então, os eu dias. acho que também vai muito do ser humano independente, tenho muito dinheiro, pouco dinheiro, trabalho fora, não trabalho, a busca da independência, né, Da autonomia, da né? autonomia é muito importante. É muito. Independente da caixinha que você foi colocada, né? Sempre busca algo. E se não der dessa forma? O que eu posso fazer? Qual é a minha saída? Tem o plano B, né? Tem um plano B. E tudo isso faz toda a diferença na questão aí, novamente, da saúde mental, porque aí quando você chega num determinado nível, também você tem a questão do próprio isolamento social, porque aí você começa a ter dívida e aí você não quer sair com os amigos, ou tem que restringir a saída com os amigos, e a própria restrição de oportunidade, porque aqui a gente está falando de impactos impactos na saúde mental, né, especificamente. Mas Então, a restrição de oportunidades aí, sei lá, tô com o nome no Serasa, aí você perde crédito, aí já é um outro nível, né, Bru? Exato. Você me trouxe um ponto de, se eu tô resolvendo o endividamento, eu vou ter que parar de sair com os meus amigos. Tem pessoas que querem soluções mais rápidas. Então, eu vou pro mais drástico, né? Então, eu vou cortar tudo, E eu sinto que talvez é um processo no meio do caminho, em que a gente vai continuar minimamente tendo ali o nosso lazer, qualidade de vida, e em paralelo a isso vai resolvendo esse endividamento que não foi da noite pro dia. Porque senão, quanto tempo você consegue viver nessa restrição? Quantos meses você consegue viver sem ter um lazer? Então, é um ponto que eu coloco, porque normalmente, às vezes, as pessoas tendem a ir para esse caminho mais extremo do eu preciso, então, cortar tudo. É um calma lá, a gente vai ver o que lembra das prioridades, do que é essencial pra gente, para a partir daí criando uma estratégia de, pouco a pouco, ir sanando esse dinheiro do futuro que a gente gastou em suaves prestações, para essa conta não ficar pesada, né? Para não fechar, para não ficar tão difícil e mais doloroso esse processo. Se não ficar difícil demais, a gente não vai aguentar por muito tempo. Sim. E aí eu quero aproveitar, então, Bru, para a gente falar um pouquinho sobre as estratégias, né? Quais são as estratégias para ter uma relação saudável Esses com o segredinhos dinheiro, né? E aí a Bruna tem, gente, um negócio muito legal, que é o termômetro, né? O termômetro do dinheiro. Então, conta pra gente um pouquinho, Bru, sobre esse termômetro e quais são, vamos falar um pouquinho de estratégias, né? Porque o nosso episódio aqui é como sair das dívidas e ter uma boa saúde mental. Então, agora, a Bruna, que domina, é que vai contar pra gente quais são as estratégias. Na verdade, e o termômetro. Esse termômetro, eu fui desenhando ele um pouco com base nos clientes que eu atendi, né? Numa palestra que eu dei numa empresa. Vou pedir para o diretor colocar aqui na tela, depois para vocês verem aqui. Isso, vai aparecer para vocês aqui. E, basicamente, é um pouco pra gente entender em que situação que eu tô. Porque eu já cheguei a atender algumas pessoas que falam, nossa, eu tô numa situação muito difícil com dinheiro. Aí quando eu fui ver, ela nem tava endividada, ela só tá... Então, assim, a gente também tem que entender quais são esses níveis. Não digo que é pior ou melhor, acho que a gente não vai entrar aqui nesse termo, mas eu coloquei aqui como se fosse casos. Então, eu vou dar um exemplo. Mário, vai aparecer aí para vocês verem. Então, o Mário. Eu vou trazer alguns pontos em relação ao Mário. Ele é uma pessoa que é um perfil, né? Tem vários empréstimos, ele tem vários cartões, o dinheiro ele não tá dando para pagar
nada, né? Então, assim, ele recebe salário, aí já não tem mais salário porque tem que pagar os cartões, aí às vezes não tem nem dinheiro suficiente para pagar esses empréstimos, os cartões, e aí às vezes ele tá tomando até mais crédito. Então, esse cenário, eu vou falar assim, que é o cenário ali mais crítico da questão, que é que a pessoa tá realmente endividada. Caso Joana, aí a gente vai ali pro ladinho. As contas dela, ela até que tá controlada em relação às despesas, mas ela ainda tem empréstimos, só que em dia, observa essa informação, mas o dinheiro não sobra. Então pode ser que você seja uma Joana, que até tem alguns compromissos, mas não é que não tô conseguindo dar conta como o Mário, percebe? Depois a gente vai para um outro perfil que é o João. O João, ele já não tem empréstimos, ele sai ali da Joana e vai para o João. Não tem empréstimos, ele já também não usa limite da conta, o cheque especial. Ele gasta tudo o que recebe. Não sobra dinheiro. Então ele tá no 0 a 0. No Não 0 tá a com 0. dívida, mas também não tá sobrando. Então, às vezes, pode ser que você seja o João. Poxa, eu não tenho dívida. Mas assim, salário cai, pum, salário desaparece. E se acontecer algum imprevisto, João não tem um paraquedas, nem um colchãozinho financeiro. Aí a gente vai para um outro cenário. Felipe. Felipe já é um cara que está começando a guardar dinheiro. Ele tem meses que consegue guardar e meses que não consegue. Gente, quem já não ficou nessa situação, quando você está começando a guardar dinheiro, aí você vai todo esperançoso, lá, nossa, eu vou guardar. Aí guarda. Aí, ai, nossa, no próximo mês vou ter que usar. Aí fica naquele entre e sai o dinheiro às vezes, então ele ainda não tem aquela consistência e disciplina de poupar todos os meses. Acho que esse é um ponto. E aí a gente vai para um outro estágio desse termômetro, que é o ideal, né? Que é o que a gente está buscando. A gente quer ser uma Marina. A Marina tem reserva financeira. Ela tá juntando dinheiro para viagens, para os projetos dela. A Marina já tem uma reserva. Então, tentar minimamente, né? Quando eu criei esse termômetro, eu fui desenhando esses perfis para a gente conseguir se reconhecer. É só para que a gente tenha um lugar do A, eu tô no ponto A e eu preciso ir para um ponto B. Qual que é o meu próximo ponto? Dá para do nada sair de um perfil. Vou até pegar aqui que eu já esqueci o nome do. Dá para sair de um Mário e ir direto para uma Marina da vida? Gente, não é um estágio do dia para noite. A gente acha que, né? Ou começou a guardar já seu primeiro investimento. Ah, eu sou o lobo de Wall Street. Eu já vou lá estudar investimentos. Aí, gente, cuidado. Aí acaba caindo em golpe. Aí acaba... Porque quer esse enriquecimento rápido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu entendo que é um processo que a gente passa a pouco ir para um caminho mais Marina, com um pouquinho mais de reserva, com um pouquinho mais de conforto, pensando um pouquinho mais nos projetos. Então, é um pouco desse lugar. Legal. e assim, aproveitando, né, Thaís, que você falou de falar esses segredinhos aí pra gente evitar entrar no endividamento, ou quem tá começando a entrar, né, não piorar, mas renda extra é solução? Ah, meu Deus, que pergunta polêmica. Eu vou fazer o seguinte, pra gente fazer... Galera, fiquem aqui, vou responder já essa pergunta, mas vou antes falar um pouquinho dessas estratégias pra gente ir caminhando de um perfil pro outro. Não me deixe esquecer dessa renda tá aqui, extra, hein? deixei aqui. Primeiro ponto, a gente tem uma vida pra viver. A gente tem um trabalho que às vezes compromete boa parte da nossa agenda. Tudo que a gente quer no planejamento financeiro é simplificar. Pra que ter 50 contas? 20 cartões. Então, eu acho que essa é uma estratégia, pode ser até meio óbvia, mas pode ser que você esteja aí, vai pensando quantos cartões você tem, com uns 10 cartões lá na carteira, porque antes, lembra que tinha aquela carteira? Lembro. Era quase que um status. Exato. Olha, Quanto mais cartão você tem, mais cartões rico eu você é. Você tenho. tirava assim na tela. Nossa, eu tenho crédito com todos esses bancos. Gente, a gente não precisa mais ostentar. Ninguém precisa ver que você tem disponibilidade ou crédito no mercado. Vamos centralizar. E se você talvez não tenha um bom domínio com o cartão ainda, porque tem esse lado emocional que pega... A compra por emoção, né? Talvez por não ter o impulso. cartão vai ser uma solução, assim, tentar evitar ter cartão de crédito. Mas, Bru, tem pontos, eu quero gerar pontos, eu quero viajar com milhas. Calma.
porque não é bem por aí. Eu sinto que também o cartão ele pode te estimular a gastar mais. Tem lugares que tem promoção de gaste 5 mil, gaste 10 mil para ter mais pontos e o tudo cashback mais. também agora, né? E aí, assim, isso só tá te estimulando a gastar. É uma falsa sensação. Isso se aplica para todo mundo? Não, gente. Pega um recorte, não vamos generalizar. Bruna falou que não dá para usar cartão com os pontos. Cada caso é um caso, mas se você tá num caso crítico ainda, que você não sabe dominar essa questão da sua relação com o cartão de crédito, não vamos pensar que a gente vai ganhar dinheiro com pontos. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, simplificar é uma estratégia. E tentar automatizar, sabe? Vamos começar a guardar R$50 todos os meses? Ou pelo menos um pouquinho. Já faz aquela retirada sem aquela transferência automática. Planeja um investimento básico ali. Nem que seja automático para poupança. Não me matem por falar poupança. Poupança não rende. Calma. A gente quer criar o hábito de poupar. Poupa 50, R$100, que seja o que você pode minimamente por 6 meses. Depois vai lá no meu direct falar comigo. Boa parte das pessoas não conseguem sustentar esse poupar por 6 meses. Então, não adianta a gente falar de investimentos que rendem 200% do CDI ou que rendem mais, sendo que a gente não está conseguindo poupar. Então, eu sinto que às vezes a gente até sobrepõe as camadas do que é necessário. Primeiro é ter essa disciplina para poupar todos os meses. Eu acho que por aqui, tentando já dar uma simplificada, dando uma olhada ali para o teu custo de vida, se vai ter algum ajuste. E ter essa regrinha ali de guardar todos os meses, assim como a gente, sei lá, vai para um restaurante, aí gasta lá R$50 no restaurante, já deixa isso separadinho, como se isso não fosse seu dinheiro. E aí depois a gente vai avançando mais. Eu acho que por aqui, essas pequenas estratégias já são um básico que podem ajudar. Agora vamos para a polêmica? Diga lá. Vamos para a Renda polêmica. extra. Renda extra. Aqui, ó, tambores, porque é um tema bem polêmico, né? Normalmente, quem tá endividado vai buscar o quê? Meu problema é o quê? Falta de dinheiro. Pode ser que parcialmente isso seja uma verdade mesmo. A pessoa está gastando mais do que ela recebe. Mas o grande ponto é que para fazer uma renda extra, às vezes você precisa de dinheiro para fazer renda extra. Então, eu vou vender biju. Você vai ter que fazer o quê? Comprar biju, ter dinheiro para comprar para poder revender. E aí, qual que é a questão ali da renda extra? Será que você tem aptidão para vendas? Você é uma pessoa comunicativa que fala com todo mundo e tem essa aptidão para vender? Porque senão a pessoa vai lá, pega R$500, compra tudo nas semijoias e aí não consegue vender. Fica com dinheiro em estoque, dinheiro parado. Ou, não consegui vender mesmo, eu vou começar a usar. Eu seria a pessoa que ia usar. Comprei. Você tá toda. Inclusive, tem o aniversário da Tina, vou levar lá um presentinho para presente. ela. Já aproveitar. Gente, será que esse dinheiro fez dinheiro? Fica essa reflexão, né? Então, eu tô pegando um caso de biju e isso poderia ser qualquer outra coisa. Eu já atendi casos de pessoas que falaram: eu comprei um kit, sabe aqueles kits que deram, porque ali dá para fazer renda extra. Mas eu entendo que talvez a gente vai precisar de algumas habilidades para esse empreender. Fora o investimento, né? As habilidades e o tempo, né? Se a pessoa também não tem tempo. Perfeito, tempo. Vamos falar sobre tempo, gente? Às vezes a gente tá lá trabalhando das 9 às 18, demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Em que momento que você vai executar esse trabalho da renda extra? Aí quando a gente pega o contexto, por isso que eu acho que o contexto ele é importante. Então, algumas dicas ou informações que eu trago aqui, a gente não pode generalizar porque vai variar de contexto para contexto. Aí a pessoa é mãe solo, aí ela tem que fazer a faxina, ela não tem empregada em casa, aí ela vai ter que cuidar. Às vezes, a pessoa até paga para trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, eu vou trabalhar num sábado, eu vou fazer um bico lá o dia inteiro. Aí com quem que vai ficar a filha? Vou ter que pagar alguém para ficar. Aí, peraí, aí eu vou gastar com transporte, será que essa conta fecha? Às vezes não. Então, eu sinto que a solução mais rasa e mais imediata que a gente busca é esse lugar da renda extra. Mas antes de buscar essas alternativas de gerar mais dinheiro, você já fez um levantamento das suas dívidas? E hoje tem ferramentas para isso, Bru? Aplicativos que fazem, porque o pessoal fala muito sobre a bendita controle
no celular, no Excel? Existem ferramentas tecnológicas ou algum lugar que as pessoas possam buscar uma ferramenta que auxilie nesse olhar, colocar no papel de alguma forma? Porque eu costumo dizer que tá no papel fica mais tangível, né? Sim, sim. Eu acho que assim, para casos mais extremos, se a pessoa tem vários cartões, várias contas, ela não vai ter uma plataforma que talvez centralize tudo isso. E eu acredito que até esse processo de pegar e pôr no papel, seja papel físico ou numa planilha, que seja, mas a gente não vai numa planilha pronta. Já para poder preencher esses dados. Não tem planilha no mercado? Aquelas que olha, para que você coloca lá a até gestão? tem planilha, mas o problema é a gente preencher. Tá. E a gente conseguir manter essa planilha rodando por muito tempo. Então, a minha grande preocupação aqui não é só o conhecimento, é a parte prática, que é onde mora o desafio. É igual fazer academia. A gente fica todo empolgado no início, compra roupa de ginástica, vai lá todo feliz, alegre, saltitante. Daqui 2 meses, essa pessoa não tá nem aparecendo na academia de novo. Então, a ideia do planejamento financeiro é para que seja mais simples. E eu sinto que talvez, dependendo do contexto, em caso de endividados especificamente, a planilha às vezes não vai, não a planilha, mas esses aplicativos não vai mostrar esse contexto todo. De vamos fazer esse levantamento do que ficou no Serasa. Vamos fazer o levantamento das próximas faturas do que está ali no futuro, ali, né? A gente está em abril, maio, junho, julho, agosto. Então, ela pode usar alguns recursos tecnológicos que a empresa que ela contratou, tipo, do cartão, tem para ela poder olhar esses comprometimentos no futuro. Mas ela minimamente vai ter que colocar acumulando as outras despesas que não estarão ali no aplicativo. Entendi. Então, eu sinto que existe um pouco dessa complexidade do eu quero facilitar para estar tudo no aplicativo, mas assim, às vezes você vai ter lá todos os dados, mas não vai olhar estrategicamente para ele. Entendi. Que aí entra a Bruna. Que eu acho que é o Exatamente, que aí mais entra importante. A Bruna vai Exato. Mas assim, abrir então hoje isso a gente pra tem. gente. O ideal seria fazer esse levantamento, né, de tudo que tá, vamos dizer, ali complexo dentro do contexto de dívidas. E para isso vocês podem ligar para a Bruna. Pode me procurar, pode me procurar. Mas existem hoje aquelas questões de controle, de aplicativos onde a pessoa coloca ali os gastos para saber quanto ela gasta por mês. Isso existe, né? Existe, mas vamos tentar... Ajuda ou não? A pessoa querendo trazer mais polêmica, mas vamos lá. Vamos pegar, eu não vou colocar nomes aqui de Não, tudo aplicativos, bem. mas eu vou pensar num aplicativo de controle de despesas, que é o que você tá falando aí, né? Ele vai mapear, talvez ele já até puxe do meu extrato, o que eu gastei no débito, o que eu gastei no crédito. É porque a gente acaba usando mais o dinheiro do cartão, especificamente, Bendito débito dinheiro e crédito. virtual, né? Que a gente não Do falou. que dinheiro especificamente. Então, praticamente, vamos considerar que você é uma pessoa digitalizada, usa o cartão, vai estar tudo lá naquele controle de gastos. Concorda comigo que eu falo que quando a informação já está lá, o leite já derramou. Percebe? Então, a informação está aqui. Poxa, o gasto já aconteceu. Eu consigo voltar para estornar esse gasto ou falar, ai, nossa, eu gastei mais talvez com uma certa despesa do que com a outra. Então, o ideal dos mundos é a gente criar esse planejamento futuro. Então, assim, eu vou receber X valor em maio. Como que vai estar distribuído? 50% é dos meus gastos fixos. Vou separar ali aquele meus R$50 do investimento. O que eu faço com esse restante? Talvez eu vou gastar um tanto com lazer, um tanto que é com o que é prioritário para mim. E aí, talvez eu possa manejar essa despesa. Só que percebe que aonde entra essa ferramenta? E aí, às vezes, é onde eu vejo que ela não encaixa. E aí, eu tô trazendo a minha perspectiva, a minha visão. Pode ser que você olhe e acompanhe lá e para você é ótimo. Mas eu sinto que lá é quase que um extrato. É o que já foi. Mas, na verdade, como a gente fala de planejamento, eu tô falando da gente estruturar e colocar as caixinhas desses gastos no futuro. Para eu poder falar assim, nossa, eu tenho uma verba de R$200 para eu gastar com o que eu quiser. Eu posso gastar com lazer, eu posso gastar... E aí, eu tenho uma reservinha. E aí, eu sinto que o que funcionou para muitos clientes? De fazer uma mesadinha, sabe? Eu gastei meus gastos fixos. É que
É mais complexo, porque às vezes você tem já um cartão de crédito, vou ali já projetar o quanto tem no meu cartão, aí eu vejo que eu tenho uma disponibilidade, sei lá, de R$ 600 naquele mês, dentro daquele orçamento. Gente, com aqueles R$ 600 eu vou me planejar para fazer coisas durante aquele mês. E aí, de Entendi. repente, eu vejo que tem um show que eu já comprei, então eu vou precisar me organizar para poder gastar um pouquinho naquele show. Então, percebe que é sobre o dinheiro, ele já tá ali finito, ele existe, e eu vou meio que distribuir nas prioridades. Porque se eu tenho dinheiro na conta, gente, vamos lá, tô lá com os meus R$ 600 sobrando na conta. Nossa, que legal, que legal. Vou comprar isso aqui. Ai, que legal. Cadê a prioridade ou essa ordem do que talvez é mais importante para mim? Aí quando eu vou ver, eu falo, putz, esqueci de que eu tenho um show na próxima semana e eu já gastei o dinheiro porque eu achei que estava sobrando. Então é quase que a gente organiza e planeja esse dinheiro para poder ir. Aí, quando extrapola no mês, sabe assim, extrapolei. Aí a gente vai repensando nas estratégias. Será que esse valor tá baixo? Será que a gente vai ter que ajustar de uma outra área? E pouco a pouco a gente vai ajustando esse planejamento. Porque é um quebra-cabeça, né? Que vai se construindo. Mas depende do contexto de cada pessoa, né? Perfeito. Então, imagina assim, uma barra de chocolate. Tem pessoas que vão receber... Imagina a barra de chocolate como seu salário. Você recebe a barra de chocolate com os quadradinhos. Na verdade, o nosso salário não vem com quadradinhos definidos, né? Vem lá o salário, a barra. E aí eu resolvo comer tudo num dia. Será que eu posso comer tudo num dia? Será que 50% dessa barra já não é para algumas despesas que já estão determinadas? Porque senão a gente olha o dinheiro e acha que tá sobrando. O dinheiro, às vezes, ele não vai sobrar. A gente que vai reorganizar e reestruturar ele. Então eu vou gastar nessa barra para o lazer, eu vou gastar até eu posso, não precisa ser divididinho, pode ser até uma verba maior, porque aí se você quiser gastar com chocolate, você gasta, se você quiser gastar com qualquer outra coisa, eu não me importo, mas a gente precisa ter isso bem definido pra gente não perder um pouco a mão, sabe? E ter ali um limite. Gente, o dinheiro ele já tem esse limite, só que a gente acaba que não entendendo ou delimitando bem ele antes. Entendi. Eu gosto de uma fala que você falou, meu marido replicou um dia, achei engraçado, né? Que ele assistiu a tua palestra. Aí ele falou assim, como diz a Bruna, né? Sonho não tem limite, mas o salário tem. Tem, né? tem. O nosso dinheiro, ele é finito. E a gente vai ter que organizar em termos dessas prioridades. Então, sei lá, se eu quero viajar, se é uma coisa importante para mim e fundamental, se eu não colocar dentro desse mês a mês do salário esse pedacinho do chocolate de viagem, ele vai se perder no meio do caminho, porque, gente, as coisas só acontecem. Imprevistos vão acontecer, a vida vai acontecendo, só que a gente precisa, de alguma forma, ir organizando isso. É robótico? É rígido? Não, porque somos seres humanos. Então, pode ser que você tenha um estilo de vida hoje, que quando eu vou ver, tem clientes que 6 meses depois mudou a vida inteira, mudou de trabalho, aí foi mudar de cidade. Os gastos já mudaram, já não são os mesmos gastos, as prioridades. Teve filho, então percebe que também, por isso que cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um contexto. O meu contexto financeiro vai ser diferente da Tina, que vai ser... Por quê? Porque a gente tem estilo de vida e prioridades também diferentes. E vão mudando as prioridades, E aí, né? gente, isso que é o mais importante. Você tá, às vezes, se comparando com um amiguinho. Sendo que, às vezes, a prioridade do amiguinho é diferente da sua prioridade. Então, por isso, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais, com quem a gente se compara, porque a gente tá se comparando, às vezes, com realidades diferentes. Às vezes, eu tô me comparando com uma pessoa que, sei lá, o pai ajuda. E aí eu tô querendo levar o mesmo estilo de vida que o meu amigo que trabalha comigo, nós temos o mesmo salário, mas a diferença do contexto vai impactar, porque esse meu amigo, se acontecer qualquer coisa ou ele gastar mais, o pai dele vai suprir. Só que dentro da minha realidade, talvez eu não vou ter um apoio do meu pai. Então, cuidado de sair acompanhando o estilo de vida dos outros, porque por mais que vocês tenham a mesma renda, talvez o contexto de vocês é diferente. Isso acontece muito. Aliás, isso é uma coisa que a gente fala muito em consultório, né, Bruna? Essa história da comparação. Porque, gente, é impressionante como as pessoas gostam de comparar as vidas, seja
do casamento, situação financeira, profissão. Gente, não tem como comparar. Cada um tem sua trajetória, tem seu contexto, tem sua história, né? Vamos parar com isso, né? Olha para você, para de olhar para fora e olha para dentro, né? Acho que isso que é muito mais válido, né? Agora, uma coisa que eu acho, você falou das dicas, então vocês entenderam, né, gente? Que não adianta ficar criando estratégias aí loucas, entendeu? Dinheiro rápido, como é que é? Ganhe. A gente quer um planejamento que pare de o pé básico. ao longo dos anos. O básico funciona. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela Construindo fala um isso. chão firme, né? Não é aquela coisa milagrosa, né? Porque, gente, dinheiro ali, ninguém vai ligar para você falando que você vai receber de presente uma dinheiro. A não ser que você tenha sorte de ganhar uma herança, né? Mas isso aí Não é para todo mundo. não é para todo mundo. Talvez outra essa coisa- ligação é golpe, hein? Bru, uma outra golpes. coisa também que eu acho que a gente não falou, mas que eu acho importante, já que você falou da questão do cartão, do Pix, do débito, sobre a virtualização do dinheiro. Você acha que o fato da gente não ter mais a moeda faz a gente gastar mais? Com certeza. Com certeza. Eu sinto que... E a gente pode fazer um teste prático. Saca 100, 200 reais e deixa na carteira para você usar durante a semana. Como que você reage e lida com esse dinheiro? E como seria você ter o cartão, que o limite, lembra? O limite é o banco que dá o limite, né? Sim. Mas quem tem que impor o nosso limite de gasto somos nós, que é de acordo com a nossa renda, né? Porque o banco vai te dar um limite, às vezes até maior. Então, aí no débito a gente não sente. Inclusive, quando eu vou na Amazon, eu falo, gente, como isso é mágico. É um clique. Um Pix agora, né? Também. Um Pix, entende? Então a gente só vai lá, clicou, aí eu não sinto. Mas quando eu vou sentir? Quando a fatura vier. Aí eu já fujo da fatura, percebe? A gente entra nesse círculo vicioso. Então, pode ser até uma estratégia. Se você tem essa dificuldade de impor seus limites, não vou falar para você sacar o seu salário inteiro, né? Paga suas despesas fixas, tira a verbinha ali que sobrou para você andar com o dinheiro. Eu tenho certeza que talvez alguns gastos que você faria, às vezes a gente tem até aquele negócio de não querer trocar a nota. É verdade. É um fator psicológico, hein, gente? Isso! Nossa, eu vou trocar esses 50 reais. Quem nunca não quis trocar uma nota? Verdade. Eu já, né? Então, esse acesso a ter o dinheiro físico, a visualizar, ele é super importante. E para os pais que estão educando as crianças nesse sentido, gente, a criança também ela não vai perceber como que eu posso dizer? Eu tenho um exemplo também prático aqui de uma pessoa que foi com a filha, juntou o dinheiro para comprar um tênis, né? Aí ela juntou o dinheiro para comprar o tênis, ela foi no shopping com a filha. Filha, olha, a gente juntou o dinheiro, né? A gente vai comprar o tênis agora. Aí foi na loja. Só que o que a mãe fez? A mãe queria o dinheiro físico para ela. Aí ela falou, olha, a mamãe vai passar o cartão, tá bom? Passou o cartão. A criança não viu o dinheiro indo embora. Aí, quando elas saem da loja, a criança fala assim, ai, mamãe, agora a gente tem ainda dinheiro, né? Vamos comprar outra. Tipo assim, sobrou dinheiro para comprar outra coisa. Olha. Então, essa questão de visualizar que o dinheiro não saiu, que o dinheiro, ele tá ali, às Que vezes... teve o gasto naquele momento. Ele foi embora, porque troca, o físico não aconteceu, né? O objeto pelo dinheiro. Então, eu sinto que talvez até esse lugar de usar o dinheiro mesmo físico com as crianças, acho que é uma base importante para ter esse contato mesmo, para visualizar, para fazer continha de mais, de menos. Acho que é um pouco desse lugar. Para dividir. Sim. Se a gente fosse pensar, sei lá, nessa questão dos chocolates como um salário, imagina, seria maravilhoso pegar e falar, ó, vamos sacar esse dinheiro, tá vendo? Esse dinheiro vai para tal lugar. Se fosse físico isso, seria mais ou menos nessa proporção, mas a gente faz num campo mais dos números, né? E detalhe, né? Eu acho que é quando você falou da questão dos 100 reais de sair da carteira ou do Pix, né, que você faz, eu não sei se é a maioria, mas eu acredito que sim. Você não olha, quando você vai passar o cartão, você não olha quanto você tem de dinheiro, você olha quanto você tem de dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um limite, tenho 10 mil reais de limite. Né? E você não pensa em quanto você está gastando, você pensa em quanto você tem de limite. É como se invertesse, o cérebro dá um bug, sei lá o que acontece. A pessoa não pensa, não, eu vou gastar 100 reais, estou trocando 100 reais. Não, mas eu tenho 10 mil. Então, acho que isso também estimula o gasto. Sim, e aí aí eu acho que entra nessa parte de estratégias, né? Precisamos ter um limite de gasto no crédito.
que é o quanto eu posso no mês, para não extrapolar. Só que aí o que a gente faz? Eu vou parcelar, né? Aí tá comprometendo aquele gasto dos outros meses seguintes. Não tô dizendo que você não tenha que parcelar, mas tem que ficar atento a esses parcelamentos para ele não acumular, né? Depois. Mas é ter um valor. Você precisa ter um teto de gasto no cartão. Sim. E muitas pessoas acabam não tendo. E aí acabam entrando nessa... gastando mais, né? Porque Sim. não tá sentindo o dinheiro O sair. dinheiro sair. E outra coisa, né? Você tá gastando um dinheiro que, na verdade, você não tem. Um salário que você ainda não ganhou. Dinheiro do futuro. Exato. Então, assim, e se você ficar desempregado? Por exemplo, ou ficar doente, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, realmente tem que ficar atento. E aí, pra gente ir aqui, né, pro nosso fechamento, né, que a gente já falou pra caramba, já exploramos aqui todas as estratégias com a Bruna. Tem mais alguma dica, Bruna, que você gostaria de dar para os nossos seguidores aí, o pessoal que tá ouvindo e nos vendo, né? Olha, eu sinto que olhar para o dinheiro, ele é muito mais sobre a gente do que sobre números. Então, eu sinto que esse lugar do se conhecer, se perceber, fazer terapia para olhar suas emoções é uma parte fundamental para a gente conseguir lidar bem com os limites, porque tem pessoas que não sabem ainda lidar muito bem com os limites, né? Seja um não, seja o limite do dinheiro. Então, eu sinto que esse lugar do dinheiro em si, ele perpassa muitas outras camadas. Então, é um processo importante de olhar não só o conhecimento, mas acho que o nosso grande desafio aqui é como eu coloco em prática, como eu experimento o básico, o essencial, sem criar estratégias mirabolantes que vão durar 2 dias e depois a gente só vai deixar e vai falar: eu não sei lidar bem com dinheiro, eu não sou boa em administração, eu não... Calma. Porque dinheiro, ele tá relacionado a muito mais esse lugar emocional do que qualquer outra coisa. Então, acho que é um pouco desse lugar. Então, gente, o passo a passo aqui, aliás, né? Fechando o episódio, como sair das dívidas e ter saúde mental. Façam o básico, né? Não gastem mais do que você ganha, né? Tenha um teto ali no cartão de crédito para gastar, né? Olhe para o dinheiro, né, como aquilo que realmente você precisa. Então, assim, eu preciso comprar isso, eu realmente tenho necessidade disso nesse momento. Reflita né? sobre os gastos. né? Refletir sobre os gastos, se aquilo realmente faz sentido ou não. E mapear mesmo, né, para saber quanto você tem de despesa fixa, quanto você tem de despesa variável. Então, é o básico, gente. E qualquer dúvida, vocês chamam a Bruna lá no direct, né? Exato, pode me procurar, eu faço atendimento individual, cada caso é um caso, cada pessoa é um universo, então tô super à disposição e vamos caminhando juntos. Errar, a gente vai errar? Com certeza a gente vai errar, mas acho que o grande ponto é a gente olhar para esse erro e falar: nossa, qual é o outro caminho que eu posso tomar? De que forma que eu posso testar isso de uma forma diferente? Porque tem modelos que funcionam para algumas pessoas. Tem gente que é super detalhista, sabe? E gosta de anotar gasto por gasto. Mas eu não sou essa pessoa, inclusive. Que eu não gosto de ficar anotando tudo. Então, como que funciona melhor para mim? Sabe? Então, a gente vai ter que se perceber e se conhecer para fazer o nosso financeiro estar alinhado com os nossos objetivos e com a gente. Muito É bem. isso. Gente, Bacana. a gente vai fechando por aqui. Eu queria agradecer aí os nossos ouvintes. Gente, pelo amor de Deus, eu falo isso todos os episódios. Pelo amor de Deus, foi ótima, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor, se você achou que esse vídeo foi legal, que você realmente aí, né, foi impactado por ele, Que contribuiu. compartilhem esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal também para que esse, né, vídeo chegue aí para mais pessoas, para você receber as notificações. Qualquer dúvida, vocês chamem a gente aqui, né, nos comentários mesmo. Comentem também, gente, coloca uma hashtag, coloca aí planejamento financeiro. Ou coloca a parte que você mais gostou. O que pegou aí pra você? Exato. Quem daquele né? termômetro você é ali, né? Ai, ai, ai. Exato, É né? uma Marina? Ou tem muito Mário aí? Então, gente, muito obrigada. Bruna, obrigada pela Eu sua que participação. Foi Tina, ótimo, adorei. quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, adorei, adorei. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até! Tchau, tchau.